No momento em que Jesus grita, tetelestai, acabou, está pago, está consumado. Todo aquele que nele crê passa a ser fiado nessa palavra. Ele é o nosso fiador. O Espírito de Deus que estava em Cristo naquele momento é o penhor da nossa salvação. Por causa desse sacrifício, você hoje tem acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque ele não simplesmente foi pregado na cruz, como diz o reverendo Nicodemos. Ele não foi exposto como uma estátua. Mas nele, sobre ele, estavam os meus pecados. As minhas transgressões. Ah, irmão Gil, mas eu ainda não existia. Foi há 2000 anos atrás. O pecado que me traz a condenação estava sobre ele. Toda a condenação que deveria vir a mim estava sobre ele. Apocalipse vai dizer que ele é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Sobre uma mensagem de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E agora, como é que vai ser o nome da mensagem então? Pregador chique dá nome para mensagem, né? Então, para poder fazer jus à foto e o cartaz, eu falei, vamos botar um nome na mensagem. Então a mensagem vai ser: aceitei Jesus. E agora? A gente está muito acostumado com essa frase. Você tem que aceitar Jesus, cara. Se aceitar Jesus, muda a sua vida. Você tem que aceitar Jesus. E o que você faz depois que você aceita Jesus? Eu vou procurar assim, uma igreja bacana, ok? Aí eu vou achar assim, um lugar legal, confortável. E aí eu vou ouvir a palavra. E no final da palavra levantar minha mão. Né? Antigamente as igrejas, os crentes gostam muito dessa frase. Quem é que quer aceitar Jesus como Salvador? E a gente levantava a mão chorando, ia lá na frente e recebia uma oração. Tá, aceitei Jesus. E agora? Aí agora você vive a sua vida. Mas tá, aceitei Jesus. O que acontece comigo? Qual que é a diferença? O que muda na minha vida? De agora para amanhã. O que muda na minha vida, na minha família, no meu trabalho? Quem sou eu? Eu aceitei Jesus, e agora? Muitas vezes a gente escuta essas pessoas dizendo isso, e a maioria dos crentes que você consegue identificar, eles não têm ideia da razão da sua fé. Eles não têm ideia do porquê. Tá, quem foi Jesus? Jesus foi um revolucionário, aí há uns quase 2000 anos atrás, e ele tentou mudar, ele tentou implantar uma nova forma de ver a lei de Deus. E o que esse Jesus fez para você? Ele morreu. Tá, mas então ele morreu há 2000 anos atrás e ele reflete na sua vida agora. Como? Como é que ele fez para poder atingir a sua vida agora? Ele morreu aonde? Ele era judeu, foi lá no lugar onde hoje é Israel, ou Cisjordânia, Palestina, que seja. Tá. E ele falava de quê? Ele pregava a lei dos judeus. Uhum. E você ouviu essa lei? A lei está na Bíblia. Certo. Eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Eu preciso pagar quanto? Eu preciso ir aonde? Nós vamos adorar a Deus? Onde que nós vamos adorar a Deus? As pessoas não conseguem entender. Nós achamos que a nossa vida de sacrifício a Deus, ela se resume nisso aqui. Um lugar bonito, bacana, com mídia, com som, com emoções. Mas sacrifício a Deus é o que nós fazemos lá fora. A gente fala isso sempre. A gente está realmente batendo nessa tecla para que as pessoas entendam que culto a Deus é o que está escrito em Romanos 12. É a sua vida em culto racional, é o seu sacrifício, é o que você faz. Ok, entendi. Aceitei Jesus. E agora? O que eu vou fazer lá fora? Você vai fazer lá fora o que você aprende aqui dentro. Então tem que aprender aqui dentro. Ok. E como é que é? Você vem aí na escola dominical e senta ali e presta atenção.
Ou você vem no domingo à noite, canta um pouquinho, bate uma palma, senta ali e presta atenção. Ok. Aceitar Jesus é um dos mitos mais profundos que existe até hoje. Porque a palavra de Deus diz que ele veio a mim enquanto eu era o ofensor, eu era o agressor. Nós falamos isso no estudo de quarta-feira. Então não fui eu que aceitei Jesus. Jesus disse para os apóstolos, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Escolhi vocês para quê, Jesus? Eu escolhi vocês para que vocês cresçam e deem fruto. Vocês têm que ir avante, vocês têm que fazer o ID, fazer o trabalho. Então, o que acontece quando eu aceito Jesus? Vou botar assim bastante aspas, aceito Jesus. Teoricamente, você deveria aceitar o Evangelho. Quando você aceita o Evangelho, quando você lê, estuda, quando você medita, né? O crente gosta muito dessa palavra, meditar na palavra do Senhor, você vai descobrir do que fala a lei do Senhor. Ah, vamos cumprir 10 mandamentos? Não. São 613 leis, mandamentos e preceitos. Tem uma história de 5.333 anos. E nesses 5.333 anos, a lei tem por volta, a lei ortogada mesmo, escrita em papel, ou papiro, ou pergaminho, por volta de 3.334 anos. Mas eu não sou judeu. Então, se eu não sou judeu, por que eu estou indo atrás da lei do judeu? Por que eu tento viver a lei do judeu? Não matarás, não assassinarás, não adulterarás. Mas isso é para o judeu. Não. É uma lei universal para todo ser humano. Será? O apóstolo Tiago diz que se você tropeçar em um único preceito de lei, você quebra 613 mandamentos, porque quem criou um também criou o outro. Quem criou aquele que diz que você deve respeitar a mulher no período da sua menstruação, também criou o mesmo mandamento que diz que você não pode comer porco. Mas você não é judeu. Eu adoro comer o camarão. Ou um porco. Eu não sou judeu. Eu aceitei Jesus, e agora? Quando você aceita Jesus, quando você aceita o Evangelho, você passa a fazer parte de uma turma classificada como justificados. Vocês assistiram o vídeo que nós fizemos na última semana? A justificação. O que é justificação? Você sabe o que é justificação? É o ato em que você se torna justo ou justificado pelo mérito do seu Messias. Então não é você que faz. Não é você que faz, não é você que trabalha. Eu não preciso mostrar nada para ninguém, eu não preciso provar nada para ninguém. Você foi o alvo do amor de Deus. Antes nós éramos alvo da ira de Deus, porque nós não tínhamos Deus, nós éramos totalmente afastados. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos, afastados, longe da glória de Deus. Só que um cumpriu toda a lei de Deus, toda a lei de Moisés. Aquele que cumpriu toda a lei de Moisés, porque o livro de Gálatas fala que ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para buscar aqueles que estavam perdidos debaixo da lei. Ele veio buscar o seu povo, que era para ser o chamariz às nações, o povo dos judeus, o povo de Israel, era para ser uma nação inteira de sacerdotes. Todos eles eram para ser sacerdotes, toda a família tinha que ter, o filho primogênito era classificado como o sacerdote da família. Mas eles no deserto pecaram. Então Deus escolheu a tribo de Levi. Desses aqui vão ser os sacerdotes agora. Tem mais 12 tribos separadas e a tribo de Levi, seria a 13ª tribo, ela vai ser correspondente aos sacerdotes da família. Eles traziam sacrifício, eles comandavam as leis, eles trabalhavam no templo para poder fazer com que o povo se chegasse a Deus. Mas nesse processo de lei, causou separação. Porque onde tem homem, tem problema. Onde o ser humano entra problema. Então, esse tipo de lei perfeita, sã e agradável, como o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, a lei é justa, a lei é santa e perfeita. Mas eu não saberia que eu estou em pecado se a lei não me contasse. Tudo isso que eu estou fazendo para vocês é um preâmbulo, é só uma introdução no assunto para que você possa se situar quando eu começar a ler aqui.
Então, neste momento, aquele Jesus morreu. Ele morreu porque estava previsto morrer. Toda a sua vida, desde o nascimento até a morte, ressurreição e subida, ascensão ao céu, já estava pré-programada, já estava predestinada, ponto a ponto. E ele cumpriu tudo, do jeito que Deus quis. E por ele cumprir tudo o que Deus quis, como ele mesmo diz em Mateus, eu não vim revogar a lei dos judeus, eu vim cumprir a lei dos judeus. Ele cumpre a lei em si mesmo. E ele cria um elo de ligação entre o povo que recorre a ele e Deus. Porque a lei estava quebrada. Lembra? Não assassinarás. Não, mas eu nunca matei ninguém. Nunca matou ninguém. Mas você desejou no seu coração. É o mesmo pecado. Porque faz parte de 613 códigos de lei. Abre comigo então. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Esse texto é uma coisa muito abrangente. É algo fantástico demais. E você precisa compreender do que se trata esse texto para que você possa ter acesso a toda essa graça que Deus trouxe sobre você. Você ainda não existia aqui na Terra, você ainda não estava vivo, você ainda não tinha noção de quem era Jesus e você já foi abraçado pela graça de Deus. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. E anulou a conta, a nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. No momento em que Jesus grita, tetelestai, acabou, está pago, está consumado. Todo aquele que nele crê passa a ser fiado nessa palavra. Ele é o nosso fiador. O Espírito de Deus que estava em Cristo naquele momento é o penhor da nossa salvação. Por causa desse sacrifício, você hoje tem acesso ao Pai. Sabe por quê? Porque ele não simplesmente foi pregado na cruz, como diz o reverendo Nicodemos. Ele não foi exposto como uma estátua. Mas nele, sobre ele, estavam os meus pecados. As minhas transgressões. Ah, irmão Gil, mas eu ainda não existia. Foi há 2000 anos atrás. O pecado que me traz a condenação estava sobre ele. Toda a condenação que deveria vir a mim estava sobre ele. Apocalipse vai dizer que ele é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. O sacrifício dele é global, ele engloba tudo antes. Por isso que ele era, ele é e ele sempre será. Ele é o primeiro, ele é o único, ele é o último. Não há outro fora dele. Isaías 53 vai dizer para você que o castigo que me traz a paz hoje estava sobre ele. E por causa dos seus machucados eu fui sarado. Ele não simplesmente estava preso naquela cruz, mas o escrito de dívida que eu tinha estava nele quando ele foi pregado na cruz. Imagina bem, eu chego no céu, aí tem lá um anjinho e ele pega a lista. Não adulterarás. Na frente vai estar escrito assim, pago. Não roubarás. Pago. Todos os 613 preceitos que eu deveria cumprir para ser um ser humano melhor, eu falhei. Mas na frente está escrito pago. Porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo. Está escrito na frente de cada um, tetelestai, está pago, está consumado. Às vezes a gente senta na cadeira e pergunta, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Fiz. Você tem que se fiar, você tem que se escorar no sacrifício de Jesus. Ele é o verdadeiro fiel sacrifício. E nós temos que nos fiar sobre. Porque depois que ele faz isso, não existe
nenhum escrito de dívida contra você. Nós, outrora, que estávamos afastados do reino de Deus, que não conhecíamos a Deus, agora nós conhecemos, porque eu fui atingido pelo amor de Deus. Jesus, naquela cruz, ele comprou para mim um novo e vivo caminho. Eu não preciso mais de uma lista de mandamentos, regras, para poder conseguir, ter uma audiência com Deus. Olha, eu cumpri tudo isso, eu fiz todas essas coisas. Isso me dá direito a um ticket, uma visita, para poder chegar perto de Deus. E mesmo assim, ele ia dizer para mim, você é pecador. Mas nesse momento, quando Cristo morre por mim, e ele está cravado na cruz, ele segura o escrito de dívida que havia contra mim. Agora Jesus está lá, e eu chego diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não vê o Gil pecador, porque eu fui justificado pelo sangue de Deus. Jesus naquela cruz. Ele agora vê em mim, Jesus preso naquela cruz. E na frente de cada pecado está escrito, está pago. Você não deve nada. Porque eu creio em Jesus como meu Salvador, eu acredito na história da cruz, eu acredito em todo o Evangelho. Porque o Evangelho é a boa nova de salvação para o povo. Eu não preciso fazer uma campanha de 7 sexta-feira, eu não preciso ser ungido pelos 7 chifres de azeite, eu não preciso fazer aqui um sacrifício de subir um morro de escada. Porque todas as bênçãos, foi lido aqui, no início dessa reunião, todas as bênçãos estão preparadas para mim, estão com Cristo no mundo celestial. Só esperando a hora. Só esperando a hora de descer. É agora, vai. Caia sobre ele, caia sobre ela, que você seja abençoado em nome de Jesus. E você nesse momento vai receber algo que você é incapaz de adquirir. Porque o próprio Cristo fez para que você conseguisse chegar perto dele. Nesse momento, ele cumpre uma palavra que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Eu aceitei Jesus, pastor Gilson, e agora? O que eu faço? Eu aceitei Jesus. E agora? O que eu faço? Mas agora, versão nova tradução da linguagem de hoje. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, você aceitou Jesus, não aceitou? E agora? Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Irmãos, eu não preciso de frase de efeito, está escrito na Bíblia. Eu não preciso de marketing e propaganda, está escrito aqui, versículo 15, 14. Pois foi Cristo. Foi Mesquita? Não. Foi Zé Filho? Foi Kerlon? Foi Graciele? Não. Foi Cristo, o seu Messias, quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um único povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei. Você pode ler o 15 comigo? Ele acabou com a lei, juntamente com os mandamentos. Será que tem alguém lendo? Ele acabou com a lei, juntamente com os mandamentos, regulamentos, e dos dois povos formou um único povo, novo, unido com ele. Foi assim que ele trouxe paz. Um dado interessante para você entender. Vamos imaginar que aqui, nesse lugar azul, no tapete, era o templo de Salomão, né? Então, aqui mais ou menos no meio, tinha um edifício, onde somente os Kohanim, que são os sacerdotes, entravam. E o ofertante, quando queria fazer uma oferta, dependendo de que tipo de oferta que ele tivesse, ele poderia entrar em algum local desse edifício. Fora do edifício, tinha um pátio. No pátio, vamos fingir que o lugar azul aqui é todo o pátio externo do templo. Você não podia ficar perto de um judeu. E se você fosse não judeu, mulher, você tinha que ficar mais longe ainda. Existiam divisas, existiam muros que separavam, dependendo da santidade do povo.
É isso que Paulo está falando aqui. Cristo, ele derrubou o muro que separava você do santo judeu. Ele destruiu o muro de inimizade. Todos nós que éramos inimigos de Deus, agora fomos trazidos para perto, nós somos amigos de Deus. Irmãos, imagina isso. Se eu, que era inimigo de Deus, fui visitado por Ele, a sua graça caiu sobre mim, me atingiu e me trouxe para perto. Se eu estava longe e Ele me alcançou, me ouviu minha oração, me aceitou, imagina o que eu posso fazer agora que eu estou perto. Imagina o que você pode fazer agora que você está perto, você é amigo de Deus. Você foi achado, você foi reencontrado pelo Criador do universo. Eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Agora? Você aceitou Jesus? Você entendeu o sacrifício? O escrito de dívida que pendia contra você foi cravado naquela cruz? Então agora tetelestai, você está aceito, você está justificado. Você não é justo, mas você foi justificado. É como se Jesus fosse uma roupa e você vestisse a roupa de Cristo. Porque quando Deus olha para você, já não vê o seu pecado. Você não deixou de ser pecador, você peca, mas você agora está vestido com as boas obras meritórias de Cristo. E você foi achado. Você foi justificado, limpo. Agora você é uma ovelhinha branquinha. Não existe inimizade entre você e Deus. O muro que afastava você de Deus foi quebrado, o véu foi rasgado. Já não precisa de sacerdote, já não precisa de pastor, padre, papa, ou qualquer que seja o título que eles queiram inventar para poder você chamar. Na sua casa, no seu quarto, você ora e Deus ouve você. Ele recebe a sua oração. Você tem amigo no céu. E uma coisa muito interessante. Pastor Gilson que gosta desse texto, Romanos 8:1. O que está escrito lá? Eu aceitei Jesus. E agora? E agora? Eu aceitei Jesus. E agora? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas em Cristo Jesus. Você entende isso? Não existe condenação sobre você. Ah, que maravilha! Quer dizer então que não tem condenação? Posso sair aí tocando terror? Ué, mas já não tem condenação, Adriano. Vou para as baladas. Hein, nega? Vou passear. Eu vou usar droga, vou matar, vou roubar, vou comprar e não vou pagar. Ué, não existe condenação? Então, virou bagunça. Eu não estou na graça? Aceitei Jesus, e agora? Você está na graça, mas isso não é de graça. Custou o sangue do seu Messias naquela cruz. E é um sangue muito precioso para ser pisado. No livro de Hebreus, no capítulo 10, tem um texto que eu, sinceramente, eu acho que você deveria tatuar o capítulo 10 no seu corpo para você entender. Mas só leia por enquanto. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Abre aí, eu vou esperar você abrir para você ler comigo na sua tradução, para não ter dúvida que eu não estou inventando nada aqui. Eu estou só lendo o que está escrito. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27, 28, 29 e 30. Pastor Gilson, eu aceitei Jesus, e agora? O que eu faço? Pois, se continuamos a pecar de propósito, essa aqui é a versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, após termos o entendimento da verdade, não haverá qualquer outro sacrifício para nos livrar do pecado. Você leu isso? Tudo o que restará será o medo quando estivermos esperando pelo julgamento que está próximo e pelo terrível fogo que destrói aqueles que são contra Deus. Ué, mas eu aceitei Jesus, pastor Jesus. E agora? Pera lá, não, tá errado isso aqui. Não.
Eu vou continuar lendo. Aquele que rejeita a lei de Moisés é condenado à morte sem misericórdia após 2 ou 3 testemunhas serem ouvidas. Você sabia disso? Você sabia que na época da lei de Moisés, no deserto, inclusive na Torá tem um texto escrito como exemplo. Um homem foi colher gravetos para acender uma fogueira no Shabat. Já tinha sido instituída a Torá e já tinha sido escrita algumas leis e o Shabat já estava nela. E esse homem foi advertido, olha, você não pode fazer isso. É contra a lei do Shabat. E ele disse, mas eu vou fazer assim mesmo. Isso é, a tradução é minha mesmo, depois vocês lêem a Bíblia lá. Outro homem veio e avisou, segundo a testemunha. Você não pode fazer isso. Colher gravetos no Shabat, não pode. Não nem aí. É a tradução do Rio de Janeiro. Aí, esses dois foram até o que nós chamamos de tabernáculo. Já tinha o Sanhedrin, já tinha o Sinédrio, 70 homens. E levaram a palavra para Moisés. Moisés, seguinte, cara, ó, o homem fez o crime, nós avisamos, ele continuou fazendo. Nós avisamos de novo, ele continuou fazendo. E agora? Moisés falou assim, deixa aí um pouquinho, que eu vou lhe falar com Deus e já volto. E Deus disse, olha, por causa do crime que ele cometeu, não tem prisão perpétua, ele tem que ser executado. E o homem foi apedrejado, porque estava na lei. Se você fizer trabalho no Shabat. Aí o texto fala aqui, olha lá que legal. Aquele que rejeita a lei de Moisés é condenado à morte sem misericórdia após 2 ou 3 testemunhas serem ouvidas. Aí o escritor aos Hebreus fala dessa maneira. Não será muito pior a punição de alguém que possa merecer por causa de desprezar o Filho de Deus e por desconsiderar o sangue daquele que zelou o acordo que nos purificou? E o que dizer de alguém que insultar o Espírito da graça? Nós conhecemos a Deus e ele disse, eu garantirei que a justiça seja feita, darei às pessoas o que elas merecem. E ele também diz, o Senhor julgará o seu povo. E agora? Você quer viver na lei ou na graça? Onde é que você está? Eu aceitei Jesus, e agora? Até agora que estava na coisa boa, né? Na graça, opa, que beleza. Ó, já não tem condenação, já não tem muro que separa, já não tem lista de mandamentos. Então eu posso tocar o terror. Não, não pode, cara. Você não pode fazer o que você quiser. O apóstolo Pedro vai dizer para você, aquele que conhece a graça, ele alcança o perdão dos pecados, e ele volta a pecar de propósito, ele é comparado a uma porca que foi lavada e voltou a chafurdar na lama. Ou pior, ele é comparado a um cachorro que vomitou, deu uma voltinha e comeu e almoçou de novo. Você entende isso? Cara, você foi resgatado sem merecer, você não merecia. Você foi alcançado pela graça de Deus, você é justificado. Na frente dos 613 escritos de dívida, está escrito tetelestai, está pago. Você quer viver pecando para quê? Irmão Gil, mas vai dizer que você não peca? É claro que eu peco, eu sou pecador. Nós todos somos. Mas uma coisa é pecar por acidente, outra coisa é pecar por vício. A graça de Deus não é de graça. O espírito da promessa é o que sela você para o dia do encontro com o seu Criador. Quando você encontrar com o seu Criador, não vai estar escrito o seu nome lá, cara. Vai estar escrito Jesus. Você já foi no casamento? Aqui na quarta-feira eu falei um pouco sobre o costume que a gente tem no Brasil, né? Quando você é convidado para um casamento, tem lá aquele convite bonitão assim, grande, dobrado ao meio. Tem uns que até toca musiquinha, quando você abre assim, ele toca a musiquinha do Titanic, é bonito pra caramba. E aí, dentro do convite, tá escrito lá, poxa, eu gostaria que você fosse no meu casamento e tal, vai ser dia tal, no lugar tal, vai ser muito bom que você pudesse ir lá. Ok. Algumas pessoas são mais próximas, são amigas,
E aí elas ganhavam um convitezinho, uma senha, que era muito pequenininho, era uma coisinha assim de nada. Que era aquele papelzinho que garantia que você ia jantar depois do casamento na igreja. E aí, se por acaso, nesse trajeto, que geralmente não era no mesmo lugar, hoje em dia já existem essas casas de festa, né? Antigamente não. Eu, quando casei com essa digníssima senhora, a gente casou em um lugar do bairro e a festa foi em outro lugar, do outro bairro, né? O tanto de gente que se perdeu no caminho, não comeu a torta. Porque era longe. Então, antigamente era assim. E geralmente lá na festa, na porta, tem lá uma pessoa, o segurança, que ele não conhece você. E ele vai ficar na porta e se você quer entrar, tem que mostrar o bilhetinho. Quer entrar? Bilhetinho. Nós estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, a festa de casamento do Filho de Deus. Vai chegar o momento que você vai chegar ali na porta e você não tem convite. Porque você é um pecador desprezível. Só por isso. E aí você consegue, então, falar com o noivo está lá dentro. Olha, eu tô aqui fora. E eu não consigo entrar porque eu tô sem o convite. E aí o noivo vai ao seu encontro na porta. E ele fala com segurança, deixa entrar. Ah, mas ele não tem convite. Mas ele é meu amigo. Você entendeu isso? Você foi justificado, você não merece, você é um pecador, mas só que você foi justificado. Quando você chegar diante do seu Criador, o nome do escrito de dívida vai estar apagado. Você já não deve mais nada. Ah, que beleza, não devo mais nada. É igual na Renner, você faz lá aquela compra na Renner, fica com o nome sujo, vai para o SPC, Serasa e tudo. Ah, vai passar 5 anos, vai caducar. O que você faz? Volta lá e compra de novo. Nós somos lavados, remidos, justificados. Nós vamos voltar ao pecado de novo? Nós vamos voltar a assassinar, a roubar, a sair fazendo loucura de novo? Gálatas, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, não sou eu quem está vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se me deu em sacrifício por mim. Sigam-me. Digam-me como eu poderia rejeitar a graça de Deus? Pois se pudéssemos nos tornar justos ao seguir a lei, então a morte de Cristo teria sido completamente sem sentido. Você consegue entender isso? Não é a campanha que vai te aproximar de Deus. Não é o autossacrifício. O jejum é uma peça muito importante no seu arsenal, para que você consiga identificar as coisas do mundo, para que você consiga atingir níveis de santificação, para que você consiga se desprender daquilo que te domina, mortificar a carne, como Paulo fala, eu esmurro a minha carne. Nós também temos que fazer isso, mas não é moeda de barganha. Horas e horas de oração, é isso mesmo, é para orar. Hora de joelho, sentado em pé, hora cozinhando no banheiro, hora no trabalho, ora. Mas isso não faz de você melhor. O que faz de você melhor é que você está morto com o Cristo. Já não é você que vive, é Cristo que vive em você. Isso faz com que você tenha acesso a Deus. Romanos capítulo 5, agora que nós somos justificados pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, temos igualmente acesso a essa graça, que nos permite chegar diante de Deus. Somos amigos de Deus. O livro de João ainda vai mais longe. Aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu Senhor, tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Vocês saíram do status de criatura para amigo, e do amigo vocês chegaram a ser filhos de Deus. Filhos de Deus. Não é só aceitar Jesus.
Porque antes mesmo que você estivesse dentro dessa igreja, você já tinha sido aceito por Ele. Não é só buscar Jesus, porque antes que você estivesse aqui dentro, você já foi buscado por Ele. Não é nada que eu digo, não é nada que eu faço, não é o que você lê. É o Espírito de Deus que está dentro de você e faz a ligação de volta. E faz você entender que sem Jesus, você é o mais pobre, desgraçado pecador. E que quando nós nos aproximamos de Deus, unidos com Cristo, vestido com as obras meritórias de Cristo, nós somos filhos de Deus. É disso que consiste a palavra. É disso que consiste o Evangelho. Dia após dia, todos os dias, no seu trabalho, na sua casa, aonde você está, aquele lugar onde você está, é o seu campo missionário. Você acha que você veio para a Europa para você ficar rico? Você acha que você veio para cá para você ganhar em euro? Você acha que você aceitou Jesus para poder ir para o céu e viver uma festa? Você é um comissionado de Deus aqui. Porque se Deus pensasse só em você, quando você aceitou Jesus, foi remido, lavado, justificado, Ele puxava você para Ele. Mas Ele deixou você ficar aqui, para você fazer um trabalho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Todo mundo adora João 3,16, já viu? João 3,16 é ótimo. Poxa, João 3,16, quem fala, sabe? Que unigênito para ele crer, não pereça. Deus amou. Puxa vida. Deus amou. Olha que coisa linda. Deus é amor. Você já leu 36? Já leu 36? Lê aí, negro, 36. Faz favor. Isso é lindo demais, porque Deus amou. Olha, todo mundo hoje em dia fala esse texto. Não julgueis, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É lindo. É. Só que no mesmo capítulo, João 3,16, também está o João 3,36. Lê, por favor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não tem o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. Aceitei Jesus, e agora? Se você realmente aceitou o Evangelho, você passou do status de criatura para amigos de Deus. Se você foi lavado, remido, justificado, você passou do status de amigo para filho de Deus. Então saia e leve essa mensagem. Pregue esse Evangelho até que ele venha. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, meu Deus, pelo teu Espírito nesse lugar, Senhor, que é completamente sensível. Nós quase podemos te abraçar nesse lugar, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o entendimento da tua palavra, Senhor, está em nós. Nós estamos, ó Pai, crescendo na palavra e no conhecimento, crescendo na graça de Deus. Senhor, continua trabalhando, ó Pai querido, nos nossos corações. Continua, Senhor, trabalhando, Pai querido, nas nossas mentes, que nós possamos cada dia nos oferecer como um sacrifício vivo a Deus na nossa vida, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de cuidar uns dos outros, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Te peço, meu Deus, continua, Senhor, conosco. Não só hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.